Olá, amigo citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus podcast da citricultura brasileira. É muito bom ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O nosso Fundecitrus podcast é fundamental para ampliarmos o conhecimento sobre a nossa citricultura, reforçando as orientações sobre o manejo de pragas e doenças. O psilídeo está presente no pomar o ano todo, com picos populacionais no fim do inverno e começo da primavera, época de maior frequência de brotações. Claro que nos anos chuvosos também podemos ter picos populacionais durante o outono e o inverno. E para essa conversa, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do Fundecitrus o pesquisador do Fundecitrus, o Wellington Ivo Eduardo, e também o engenheiro agrônomo do Fundecitrus, Olavo Bianchi. Por aqui, você sabe, a nossa conversa sempre rende. E a gente vai começar agradecendo. Obrigado pela presença, Wellington. Eu que agradeço, Rodrigo. É uma satisfação muito grande poder fazer participar mais uma vez do Fundecitrus Podcast. Mais uma vez com a gente aqui, eu que agradeço. Olavo, muito obrigado aí pela presença. Você veio da onde, Olavo? Eu que agradeço, Rodrigo. Estou vindo lá da região de Bebedouro. É um prazer mais uma vez estar com você e hoje aqui ao lado do Wellington falando de um assunto tão importante para a citricultura. Pois é. Wellington, nós estamos aqui em meados de julho, né? Então, a gente está, nesse momento que nós estamos gravando, no inverno, vamos ter em setembro, primavera. É um momento que já começa, a gente vê ano a ano, que é a hora que começa a subir, vamos ter o pico populacional do psilídeo. Eu quero saber de você o seguinte, por o que acontece que no inverno, nesse momento do ano, inverno, primavera, vem esse pico, alta incidência do inseto? É isso mesmo, Rodrigo. Então a gente sabe que em meados de julho até dezembro ocorre o pico populacional do psilídeo, né? Então tem um aumento muito grande. Segundo os dados do alerta fitossanitário, então nessa época aí, ou seja, meados de inverno e primavera, 70% de todo o psilídeo que é capturado nas armadilhas é capturado nesse período do ano, né? E isso ocorre principalmente porque nos meses aí de maio, junho, são meses mais secos e mais frios, com pouca chuva, né? Então, quando começa o início das chuvas, agora em julho, né, com o aumento da temperatura também, isso favorece as árvores emitirem os brotos. Então, com as brotações, nós sabemos que o psilídeo ele prefere se alimentar nas brotações, né? E ele só se reproduz nas brotações. Eles precisam das brotações para que ocorra essa reprodução e o aumento populacional. E também a transmissão e a aquisição da bactéria é maior nas brotações, ou seja, tudo ocorre com os brotos, né? Então, nessa hora, Rodrigo, quando tem um aumento da população, quando tem um aumento da brotação, o psilídeo, então, ele consegue se reproduzir mais e com isso aumentar então a sua população. Curiosidade minha. Eu tenho para mim que maio, junho, julho são meses praticamente iguais do ponto de vista de estar seco, já começa tá frio. Essas chuvas já começam historicamente em julho mesmo ou isso daí vem um pouco mais para frente? Na verdade, essas épocas ocorrem chuvas mais esporádicas, né? Tá. Então, mais no final de julho, geralmente, começa a ocorrer as primeiras chuvas. Quando tem a temperatura adequada, então as árvores começam a emitir as brotações. Tá. Né? E aí um outro fator também que desencadeia esse aumento populacional é que chegando na primavera tem um aumento da temperatura. Uhum. E com o aumento da temperatura, o que acontece? O ciclo do psilídeo, ou seja, o período de desenvolvimento de ovo, até ele atingir a fase adulta, ele diminui. Então, conforme ele diminui, aumenta o número de gerações. Então, isso favorece o crescimento populacional. Perfeito. Então, com essa favorabilidade para ter mais brotos durante esse período, sabendo que o psilídeo reproduz no broto e com a temperatura que favorece o desenvolvimento do psilídeo, ocorre, então, os picos populacionais nesse período. Tá, muito claro. Olavo, e como que esse aumento de população é sentido no campo? As armadilhas amarelas são efetivas? Quando você faz comparações, como é que são esses gráficos? Rodrigo, é muito importante a gente mencionar, mais uma vez, a parceria produtor e Fundecitrus. Tá bom. Né?
Então nós temos hoje o alerta fitossanitário, mais específico, o alerta psilídeo, né? Porque do mesmo jeito nós temos o alerta de podridão floral nos meses aí de mais chuvas, né? Tá. Mas voltando para o quesito psilídeo, então nós temos hoje no Parque Citrícola mais de 34 mil armadilhas adesivas amarelas espalhadas. Tá. Então isso corrobora para um número, para uma coleção de dados, para um histórico de dados muito grande. E isso foi feito em parceria produtor e Fundecitrus, tá? Perfeito. Para a gente ter uma ideia, dessas 34 mil, aproximadamente 3 mil são colocadas e trocadas quinzenalmente pelo Fundecitrus. O restante é pelo produtor. Ou seja, o produtor encarou o desafio e faz esse monitoramento. E isso nos dá embasamento para que a gente possa fazer todo um histórico e a gente possa controlar, ou melhor dizendo, que a gente possa aí de forma geral estudar a flutuação populacional do psilídeo. E foi o que o Wellington comentou. A população de psilídeo começa realmente a subir, a curva começa a se elevar agora nos meses aí de julho, agosto, setembro, principalmente aí nessa virada de estação inverno-primavera. Perfeito. A título só de importância também, o ano passado, no mesmo período, na primeira quinzena de julho, a média de psilídeos capturados no cinturão citrícola foi de aproximadamente 2 psilídeos por armadilha. Tá. No período da primeira quinzena, né, de setembro do ano passado, isso já foi aproximadamente 8 psilídeos por armadilha. Então aumentou quase que 4 vezes mais. Perfeito. Isso em 2023. Tá? Então isso é o último histórico que a gente tem. Isso só é possível, mais uma vez, com as armadilhas amarelas. Sem essas armadilhas, nós não teríamos a condição de monitorar. Outro ponto importante que o produtor tem que se atentar é a questão das brotações. Porque a armadilha amarela, ela captura o adulto do psilídeo, né? A fase adulta do psilídeo. Tá. A fase jovem, a ninfa, ela só é vista nas brotações. Por isso que é muito importante que o produtor, nesse período intenso de vegetação, de brotação, que ele fique atento e que ele comece a inspecionar essas brotações nos pomares, para ver se essas ninfas estão presentes no pomar. Eu ia falar, vou falar de qualidade desse monitoramento, a importância da qualidade, se o citricultor está fazendo isso de maneira correta, ideal, o que ele tem que fazer. Então já fala também da importância então da qualidade dessa inspeção aí. Perfeito. O que acontece? Como já é de conhecimento, a grande maioria dos brotos ela está na parte superior da planta, né? Então, quando o produtor faz esse levantamento, quando ele começa a fazer essa busca por ninfas, essa amostragem, ele tem que estar atento e os inspetores devem estar treinados para que eles realmente saibam o que é uma ninfa, para que eles saibam identificar em que estágio está aquela ninfa. E outro ponto, a questão dos ovos. Se naqueles brotos inspecionados tinha ou não ovo de psilídeo, se tinha ali a fase jovem do psilídeo, que é a ninfa. Então isso demonstra e também afeta, na verdade, a questão do controle, porque baseado nessa inspeção, atrelado com as armadilhas adesivas amarelas, o produtor consegue ter ciência se o trabalho dele, se a pulverização dele está sendo bem feita, se a pulverização tem atingido o resultado esperado. Então são 3 observações aí. Ele tem que observar psilídeo na armadilha, fase adulta, né, na armadilha amarela. E mais ninfa e ovos nas brotações. Tá. Perfeito. São vários fatores, são vários pilares que regem o monitoramento do inseto vetor. O controle do psilídeo sempre teve sempre foi um pilar básico do controle do greening. Do greening. Né? Estamos fazendo 20 anos aí. Já dá para falar que isso daí, não a aplicação, mas a qualidade da aplicação, que envolve também essa inspeção, verificar, está incorporado ou todo ano a gente tem que reforçar lá? É válido ressaltar. Sempre a gente tem levado ao produtor as novidades. Então, conforme o tempo muda, conforme as novidades vão chegando ao setor, é função do nosso setor de transferência, em parceria com o pessoal da pesquisa, levar isso ao produtor. Que as novidades cheguem até o produtor e aquilo que você comentou. Um dos principais pilares aí é o controle do inseto vetor. E esse controle tem que ser bem feito, né? Assegurando aí a questão da qualidade de aplicação e principalmente o monitoramento do inseto vetor. Controle do inseto e monitoramento andam juntos, né? Não tem? Perfeito. Inclusive, através dessas armadilhas adesivas amarelas, o produtor consegue ter noção
Porque hoje, grande parte das armadilhas, elas estão dispostas no perímetro da propriedade, na borda da propriedade. Tá. Só que é importante que o produtor também coloque algumas armadilhas no interior da fazenda. Tá. Por quê? As armadilhas no perímetro da propriedade vão dar uma noção ao produtor da onde está vindo aquele psilídeo, isso se tratando de uma fonte externa. Perfeito. E as armadilhas internas da propriedade vão poder balizar o produtor para ver se dentro da mesma propriedade tem o fluxo de inseto, para ver se o controle está sendo bem feito ou não. Então tem que ter essa premissa de cuidado. E também a questão da instalação. A gente sabe que a armadilha de monitoramento do psilídeo, ela funciona de forma visual. Ela vai atrair o psilídeo através da visão do psilídeo, da cor amarela. Por isso que essa armadilha tem que estar instalada de modo que o psilídeo consiga vê-la. Se ela estiver instalada, por exemplo, no interior da planta, não vai adiantar de nada. Então ela tem que ser instalada no terço superior da planta, principalmente aí nas bordas e também no interior da propriedade. Perfeito, perfeito. Wellington, bom, vamos conforme vai caminhando para a primavera, vai acontecendo esse efeito que você estava dizendo de subir temperatura, né? Então vai ficando mais, sobe temperatura, vem chuva, vai ficando mais propício para a brotação. Os cuidados têm que aumentar em relação às aplicações? Como é que funciona? Não, com certeza, Rodrigo. Então, nesse período, né, que ocorre aí no final do inverno e a primavera, o produtor precisa redobrar, no caso, os cuidados com o manejo do psilídeo, né? Então, pensando aí que é na brotação que o psilídeo se reproduz, que ele prefere se alimentar, é muito importante, então, o produtor está fazendo as aplicações de inseticidas aí em intervalos de 7 a 10 dias para conseguir quebrar o desenvolvimento do psilídeo, né? Então, quebrar o ciclo de ovo até adulto, evitando assim a chance, né, do psilídeo se desenvolver e se disseminar para dentro do pomar. Então, muitas vezes ele pode adquirir a bactéria, né, nessa planta infectada, e se você não faz o controle adequado, depois quando vira o adulto, ele vai se dispersar e vai então transmitir a bactéria, a bactéria para as outras plantas do pomar ou se dispersar então para os pomares vizinhos. Então é muito importante fazer, no caso, essa pulverização aí nesse intervalo. Tá. Além disso, Rodrigo, é muito importante também utilizar os inseticidas que estejam apresentando, no caso, eficácia para o controle do psilídeo, né? Perfeito. Então, nós temos aí uma plataforma chamada de Avalia Psilídeo, que mostra os resultados de eficácia aí, desses produtos. Então, até o momento já foram testadas mais de 70 populações do psilídeo, que traz uma confiabilidade, um rigor muito grande nos resultados, né? Então, o produtor pode estar acessando essa plataforma no site do Fundecitrus, ela é gratuita, é fácil, é interativa, o produtor consegue visualizar esses resultados de uma maneira bem prática, né? Então, ele consegue verificar quais inseticidas apresentam essas melhores eficácias. E, além disso, Rodrigo, é muito importante também que o produtor faça a rotação desses inseticidas, para evitar, então, a seleção de populações resistentes, né? Então, a gente já tem alguns casos confirmados de resistência aí, a bifentrina, a imidacloprida, a malationa. Então, é muito importante que esses outros inseticidas que estão apresentando, no caso, uma boa eficácia de controle, né, as diasmidas, espinosinas, carbamatos, sulfoxaminas, a gente faça a rotação desses inseticidas para que não ocorra a seleção de populações resistentes. E também nessa fase da brotação, Rodrigo, é muito importante que o produtor utilize de algumas estratégias para melhorar, no caso, a eficácia desses inseticidas no controle do psilídeo. Como, por exemplo, fazer a mistura desses inseticidas convencionais com os reguladores de crescimento. Tá. Por quê? Na fase de brotação, vai ter a presença, se o psilídeo for lá, vai ter a presença dos ovos e ninfos. Então, esses reguladores de crescimento, eles vão atuar principalmente nas ninfas, ou seja, nas fases imaturas. Então, vamos dizer assim, que alguma ninfa que esteja resistente a esses produtos, que acabe escapando na pulverização, esses reguladores de crescimento, eles ajudam, então, a matar esses insetos. Outra tática importante também, vamos dizer assim, outro produto que pode ser usado misturados aí de forma associada com os inseticidas, para tentar aumentar, assim, vamos dizer assim, a eficácia e manejar a resistência, é a utilização do óleo mineral. Então, o óleo mineral, utilizando aí nas doses de 0,5% a 1% junto com o inseticida, ele vai ajudar porque ele tem um modo de ação totalmente diferente também desses inseticidas convencionais. Então, ele acaba matando um inseto ali
um pouco por sufocamento. E aí, o que acontece? Esse óleo mineral, nas doses de 0,5%, já tem trabalhos realizados aqui no Fundecitrus, que mostra que ele tem um efeito, então, na ninfa, quando aplicado topicamente, e também no adulto. Então, é uma outra estratégia que o produtor pode estar utilizando, principalmente nesse período aí de brotações, para poder ajudar no manejo do psilídeo. E uma outra ferramenta também já foi bastante estudado aqui por nós do Fundecitrus, né, é a utilização do caulim processado. Então, a utilização do caulim processado a 2 ou a 1,5% aí, aplicações quinzenais do caulim processado, em estudos de campo, né, em grandes áreas, a gente viu que reduz bastante, então, a entrada do psilídeo no pomar e também a incidência de HLB, em torno de 50%. Então, todos esses conjuntos, né, essas tecnologias aí podem ser utilizadas, então, para ajudar o produtor a sofrer menos com o ataque do psilídeo, principalmente nesse aumento, nessa fase que ocorre o aumento populacional, né, tentando, então, diminuir os picos populacionais do psilídeo para não acontecer o que nós vimos nos anos anteriores, né, que teve um pico bem grande, assim como o Olavo comentou. Sim. Ué, toda vez que você ia concluir, eu achava que você ia concluir, não, tem mais essa ferramenta. Quer dizer, ferramentas, conhecimento por repetição de padrão, ano a ano. Né? Temos um padrão, um cenário que se repete. Conhecimento. Então tem histórico, tem conhecimento, tem ferramentas. Então é agir mesmo para controlar. E na hora de agir, vamos falar do controle químico aqui, eu queria que você fizesse alguns paralelos ou falasse sobre contextos assim. Controle químico em pomares de diferentes idades, com pomares até 3 anos, pomares mais velhos. Esses detalhes que podem fazer diferença na qualidade das pulverizações. Isso é uma colocação muito importante que você fez, Rodrigo. Por quê? Nessa época de brotação, é muito importante o produtor ter uma atenção no manejo do psilídeo, tanto no pomar novo como no pomar velho também, né? Porque o pomar velho, nessa época, também brota. Então, a gente sabe que nos pomares velhos, geralmente tem uma incidência de HLB um pouco maior. Então, se a gente não faz o controle adequado do psilídeo, o que acontece? Pode acontecer, então, dele completar o seu ciclo e se dispersar, e se ele se alimentou, se ele se desenvolveu numa planta doente, quando ele for se alimentar de uma outra planta sadia, ele pode transmitir a bactéria que vai causar o HLB. Então, é muito importante também, em pomares velhos, o produtor utilizar, no caso, as aplicações de inseticidas, nesses intervalos de aplicações, né? No caso de 7 a 10 dias, para poder quebrar o ciclo da praga, né? E também essas aplicações, né, a gente sabe que com o crescimento dos brotos, o poder residual dos inseticidas acaba diminuindo. Por quê? Conforme o broto vai crescendo, o inseticida acaba não acompanhando de forma igual o crescimento do broto. Tá. Então, é muito importante o produtor fazer essas aplicações frequentes, intervalos de 7 a 10 dias, para ele conseguir, então, quebrar esse ciclo do psilídeo e não ocorrer o desenvolvimento do psilídeo nessas plantas. E no pomar novo, a tensão tem que ser ainda maior. Porque no pomar novo, essa frequência de brotação ocorre de uma maneira maior, né? Então tem mais brotos ainda. Então uma ferramenta que é muito importante que o produtor pode estar utilizando, além das pulverizações foliares, é a utilização dos inseticidas sistêmicos. Perfeito. Por meio das aplicações via drenche ou via tronca, né? Então essas aplicações de inseticida sistêmico, isso vai garantir então um maior controle do psilídeo, porque ele vai proteger mais o broto. Então, isso ajuda no manejo do psilídeo. Então, pomares até 3 anos, tem estudos que mostram que a utilização de inseticidas sistêmicos apresenta bons resultados com períodos residuais muito bons. Tá. Então, é importante que logo no início da chuva, nesses pomares mais novos, o produtor faça a aplicação desses inseticidas sistêmicos aí e a cada 45 dias faça novamente a aplicação. Um detalhe importante, Rodrigo, que é importante comentar, porque esses inseticidas sistêmicos, geralmente o produtor utiliza os neonicotinoides, o imidacloprid, o tiametoxam. Então, quando ele for utilizar esses produtos na aplicação, esses inseticidas sistêmicos na aplicação via drenche, por exemplo, é interessante ele não colocar esses produtos na pulverização foliar, porque senão você vai estar expondo mais o psilídeo a essa molécula e pode haver, então,
a seleção de populações resistentes a essas moléculas, o que não é interessante, que pode gerar falhas no controle. Então, o que ele tem que fazer? Aí ele faz a rotação com inseticidas de outros modos de ação, de outros grupos químicos, na aplicação foliar, e deixa somente os neonicotinoides, no caso, para aplicação via drente. Perfeito. Olá, vamos brincar aqui. Todo mundo aqui no Fundecidos, na área de pesquisa, na área de transferência de tecnologia, já é especialista em psilídeo. Mas vamos dizer que nesse caso que eu vou falar aqui, você é o especialista do especialista. Porque você fez mestrado, Master Citrus, aqui no Fundecitrus, justamente sobre eficácia, e eu estou falando agora da ferramenta do Avalia Psilídeo. Então, assim, o citricultor tem que escolher o melhor produto. E eu queria que você falasse dessa relação da ferramenta, da importância do melhor produto. Isso que foi o seu trabalho. Perfeito, Rodrigo. E até uma curiosidade aqui, o Wellington foi meu orientador, então ele também tem parte nesse processo completo aí. E ele participou ativamente de fazer a ferramenta. Da elaboração, com certeza. É o pai um doce da com ferramenta. Certeza. E aí, então, mais uma vez, então a gente começou o podcast e eu mencionei da parceria entre o citricultor e o Fundecitrus. Tá certo. E eu sou um dos maiores fãs aí dessa questão, dessa união do próprio setor como um todo. E também a questão do trabalho como um todo, ele foi feito em parceria com as áreas da transferência e também da pesquisa. Por quê? Em meados de agosto do ano passado, começamos a coleta, melhor dizendo, de alguns psilídeos do campo. Trouxemos esses psilídeos aqui para o Fundecitrus e fizemos os testes dos produtos que os produtores estavam usando nesses psilídeos, para saber se os produtos que estavam sendo usados estavam realmente eficazes, né? Para ver se o controle realmente estava sendo feito de forma correta. E isso aí foi o precedente, na verdade, esse trabalho de mestrado foi justamente com isso. O trabalho em questão, nós avaliamos aproximadamente aí 30 populações coletadas ao redor do Parque Citrícola como um todo, e aí foi um pontapé inicial para o Power BI, né, o dashboard aí, que é o Avalia Psilídeo. Então foi o pontapé inicial, foi o começo da elaboração e, consequentemente, depois da finalização desse trabalho, continuamos a coletar mais populações, continuamos o trabalho aí com outros produtos dentro do leque que o produtor tem aplicado, e junto disso aí foi formando a base que hoje é o Avalia Psilídeo. Perfeitamente. Vamos aqui fazer um rápido tutorial aqui. Como é que o citricultor utiliza essa ferramenta? Ele já está utilizando. Nós temos aí 2 meses, 3, 6 meses. Quanto tempo que a ferramenta está em 1 ano? Ela foi lançar... na verdade, os primeiros experimentos, Rodrigo, eles começaram no final de abril de 2023. Né? Mas então, já estava disponível? Não. Aí a ferramenta ela foi lançada agora em janeiro de 2024. Então, 6 meses. Mais de 1 ano de trabalho, vocês já testando. Mas o lançamento aí da ferramenta é um pouco mais... 6 meses. 6 meses. Isso, exatamente. 7 meses. Tá. Como é que está essa utilização? O citricultor está usando? Como é que ele faz para usar? Vamos lá. Inclusive, o Fundecitrus participou, né, de várias discussões com os próprios produtores, porque é o seguinte, hoje quando você pergunta ao produtor qual produto ele tem utilizado, ele faz uma lista imensa. Olha, eu tenho usado esse, e aí vem a segunda pergunta, qual deles está sendo eficiente? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Baseado nisso, então, o Fundecitrus mais uma vez ouviu o citricultor, trouxe essa demanda aqui para casa, aqui para dentro, e começamos a analisar. Então, junto disso, hoje o produtor, de forma simples, rápida, ele consegue acessar esse dashboard, esse Power BI disponível no site do Fundecitrus, por regional. Então ele consegue ver, por exemplo, se eu tenho uma propriedade em Bebedouro, eu consigo ter esses dados para saber se as populações coletadas naquela região o produto testado foi eficiente ou não foi eficiente. Naquela região. Perfeito. Então a gente tem esse dado hoje de forma geral no Parque Citrícola, né? E também nós temos setorizado por regional. Então o produtor tem isso de forma rápida, né? Então isso é muito importante e é mais uma vez fruto da parceria. Então, ressaltando, hoje uma das perguntas, mas por que vocês não testaram todos os produtos? Porque são vários produtos. Então o Fundecitrus, ele preconizou os produtos que são mais utilizados
e principalmente aqueles presentes na lista Protecitrus. Isso Perfeito. é um ponto importantíssimo de ser observado. Então, precisava os fazer produtos escolhas, naquela né? lista, com certeza. Não- Nós precisávamos de um resultado rápido, de uma resposta rápida ao produtor, né? E, inclusive, já foi palco aqui de inúmeras discussões produtivas a questão da resistência. Aham. Muitos produtores comentam, o Avalia, ele mostra a questão da resistência. O Avalia, ele trata da eficiência dos produtos, Perfeito. porque são testes mais rápidos. Dentro de uma semana e meia, você já tem o resultado. Testes de resistência, que não temos aí a questão de aprofundar o assunto, de descrever Claro. como são elaborados os testes, porque já foi, inclusive, discutido isso, mas são testes mais demorados, são testes mais longos. O Avalia, ele tem a base de dados inteira montada nos testes de eficácia dos produtos. Então, o psilídeo chega do campo, os seedlings, cavalinhos, são pulverizados, esses psilídeos são confinados, e aí são avaliados aí durante uma semana. E aí, a partir de uma semana e meia, o resultado já está ali disponível para o produtor. Então, vamos lá. Ó. Sortear dedo no mapa aí. Bebedouro. Você veio de lá. Bebedouro. Tá bom. Pegamos psilídeos da região de Bebedouro, trouxemos para a condição de laboratório e vamos aplicar o produto X. Aplica-se o produto X e a partir daí começa a avaliar mortalidade em 6 horas, 24 horas, 1 dia, 3 dias. Hoje, dentro da plataforma do Avalia, nós temos as avaliações com 1, 3 e 7 dias. Tá. Né? E aí vem a terceira, talvez a quarta pergunta do produtor. Então, vem até na minha propriedade, coleta alguns psilídeos e vamos fazer um teste. É muito importante a gente preconizar que é o seguinte, para a gente realizar teste como a população, nós precisamos coletar os insetos vivos do campo. Nós trabalhamos aí com no mínimo 600 insetos. Então, por exemplo, assim, né, não é viável você coletar, por exemplo, 50 insetos, trazer para o Fundecitrus e fazer aplicação. Por quê? Nesse trânsito pode ocorrer a morte natural desses insetos. Pode ser que no campo você colete um inseto mais velho, ele acaba morrendo aí no trânsito. Por isso, pensando nisso, dentro aqui da pesquisa, nós temos todo um cronograma a ser seguido. Né? O psilídeo que chega do campo, ele não é imediatamente testado. Ele fica ali um período de aclimatação, Tá bom. aproximadamente 72 horas. Então, o psilídeo chega na murta, ele é coletado, a murta ela é vedada de voal para não ter perigo desse psilídeo escapar, e essa murta ela fica aí alocada nas casas de vegetação aqui durante 72 horas, 3 dias aproximadamente, e só aí os psilídeos são expostos aos produtos. Para não ter perigo de você, por exemplo, pegar um psilídeo velho que já estava ali no final do ciclo, né, e aí, consequentemente, você dá um falso positivo aí do teste do produto. Perfeito. Então você tem... Agora, é importante dizer o seguinte, o resultado, ele vai dizer que o produto X funciona ou não para os psilídeos daquela região. Perfeito. E mais, quando você tem, por exemplo, assim, você considera eficiência a partir de quanto? Hoje, a eficiência se trabalha a partir de 80%. Tá. 80%. Então, disse que um produto se torna eficiente a partir de 80% ou mais de mortalidade. Tá? E um ponto muito importante de se ressaltar é que quando você abre o mapa do Avalia Psilídeo, você começa a sapear pelas regionais, os mesmos produtos, eles mantêm o mesmo padrão nas várias regionais. Ou seja, um produto que tem apresentado uma boa eficácia, ele mantém essa eficácia em diversas regionais. E mais uma vez, é válido ressaltar o seguinte, que a rotação ela deve ser feita preconizando os produtos que apresentem uma alta eficiência. Perfeito. Né? Eu não devo rotacionar, por exemplo, produtos onde a eficiência está baixa, onde a eficácia não está tão alta, porque aí você vai, com o passar do tempo, selecionando aí as populações existentes. Você ia fazer um complemento, você ia me chamar aqui ou não? Não, só queria complementar essa parte que o Olavo falou de coletar os psilídeos. É importante ter um grande número, porque os experimentos que são realizados são feitos com bastante rigor, então tem um número de repetições. Então a gente não é simplesmente pegar 10 psilídeos, pulverizar um inseticida e ver se mata. Então a gente faz várias repetições para a gente conseguir chegar nesses resultados. Bom, nós estamos falando do assunto que foi capa, justamente da última citricultor, eficácia monitorada. Está monitorando para poder entregar para o citricultor num prazo aí viável, dar uma informação para ele, ó, esse produto nesse momento, nessa região, não está oferecendo, não tem uma eficiência tão alta. Vamos para outro, mas usa o outro, tem que rotacionar. A rotação está
a resistência, evitar a resistência é palavra-chave, é prioridade. A gente viu o prejuízo que acontece, o prejuízo que a gente tem quando não tem a resistência. Mas e os tricultores, vamos falar mais um pouquinho do Avalia Psilídeo. Ele está usando, o que vocês sentem aí, que retorno você tem? Você tem que perguntar para você que está mais no campo. Sim. Tá bom? Hoje a gente brinca, né? 7x7, 24x24, o WhatsApp constantemente na mão do produtor. E aí, se a gente fosse linkar hoje, quase que 70%, 80% dos assuntos que o produtor vem até nós para perguntar é a questão do Avalia, é a questão dos insetos, a questão da eficácia dos produtos. Por quê? Assim como o alerta fitossanitário, o alerta psilídeo dá uma base para o produtor saber se o pico de psilídeo está, essa captura de psilídeo está aumentando ou não, o Avalia vem como um outro ponto de suporte para que o produtor tenha noção se o produto que ele está usando tem sido eficaz ou não. E outro ponto muito relevante nessa discussão é a questão do manejo regional, do manejo em conjunto pelos produtores. Durante o trabalho de mestrado que nós conduzimos aqui, no Fundecitos, nós podemos observar o seguinte. Lembra que eu comentei que o trabalho foi elaborado com diversas populações em várias regionais. E dentro dessas regionais, nós conseguimos, com a propriedade, o calendário, né, o relatório das 10 últimas pulverizações. Então, nós conseguimos com algumas propriedades o que foi aplicado nas 10 últimas vezes antes da gente coletar o psilídeo nessas propriedades. Perfeito. E aí, isso serviu para corroborar o que vem sido comentado constantemente, que é a ação em conjunto. Por quê? São dois exemplos muito importantes. A propriedade onde o produtor não fazia rotação, onde aplicava-se constantemente o piretroide, aqueles psilídeos foram coletados, eles foram trazidos aqui para o Fundecitrus e justamente os piretroides não obtiveram uma boa mortalidade. Perfeito. Então, se a gente comparar com o histórico da propriedade, está batendo. Tá bom. E aí o segundo caso foi o seguinte, uma propriedade no histórico das 10 últimas aplicações, ela nunca fez uso de piretroide nas 10 últimas aplicações. Só que quando a gente trouxe esses insetos para cá e pulverizamos, o piretroide deu também uma baixa mortalidade. Por quê? Eu não sei. Possivelmente, na verdade, o que aconteceu? Esses psilídeos eles vieram de fora. Esses psilídeos resistentes, esses insetos foram selecionados nas propriedades mais próximas. Por isso que o manejo de rotação de grupos químicos ele deve ser feito de forma regional. Perfeito. Você entendeu? Em conjunto, para que o psilídeo daquela regional, daquela região como um todo, ele esteja ali sendo combatido, ele esteja sendo exposto a diversos grupos químicos distintos de modos de ação. Então você está dizendo, vamos lá, deixa eu ver se eu captei a mensagem. Eu não sou agrônomo, não tenho essa profundidade. Ele não usava piretroide naquela propriedade. Nas 10 últimas aplicações, o piretroide ficou ausente. Tá bom, não tinha o piretroide. Porém, quando você trazia para cá, então você esperava que a aplicação fosse ser eficiente. Que o piretroide tivesse imortalidades acima de 80%. Porque naquela propriedade ele não estava sendo exposto ao piretroide. Mas isso não acontecia. Por quê? Porque esse piretroide, esse psilídeo, ele veio de fora. De propriedades que estavam usando. Perfeito, exatamente. Então, a resistência, ela é... Eu acabei de dizer, né? Assim, nós precisamos evitá-la a todo custo. Recentemente, o Fundecitrus lançou um material falando sobre resistência. Eu queria que você falasse sobre esse guia aqui que ele traz e como que ele pode contribuir. Esse material, Rodrigo, foi lançado agora na semana passada, né? Então, comecinho de julho aí. É um material muito interessante. Ele foi elaborado aí por pesquisadores da Exalc, do Fundecitrus, da Universidade de Santa Maria. E é um guia, né, que traz os conceitos de resistência de uma forma muito simplificada. Então, traz o que é resistência, o que é tolerância, como ocorre o processo da seleção de uma população resistente, né? Quais as consequências disso, e também fala como manejar, no caso, ou seja, como matar esse psilídeo resistente. Então, tudo isso é de uma maneira muito simplificada e pode ser encontrado esse guia no site do Fundecitrus, de uma maneira gratuita, só o produtor entrar no site do Fundecitrus, vai ter o banner lá, ele clica e ele consegue acessar, então, esse guia que traz todas essas informações. Perfeito, muito bem. Vamos encerrar. A gente está entrando aí num período crítico. Nós tivemos, no levantamento do ano passado,
o registro da maior incidência de greening até então no cinturão citrícola de São Paulo e Minas Gerais, que também é reflexo do que acontece nesse período, né? Na temporada anterior aí, em relação a se você tem uma maior população de psilídeo, você vai ter maior incidência da doença. Qual que é o recado que fica para esse período mais crítico aí? Rodrigo, utilizem todas as ferramentas dispostas, utilizem das parcerias, utilizem do Fundecitrus. Né? Então, busquem a informação. Hoje, nós temos ali, o Wellington vai saber dizer com mais propriedade até que eu, nós temos um corpo de pesquisa robusto, trabalhando 24 horas em cima dessa questão. Então, procurem o Fundecitrus, procurem as nossas equipes e utilizem principalmente dos pilares que regem o controle, principalmente do inseto vetor. Perfeito. Além disso, as premissas de erradicação das plantas doentes, aquisição de mudas sadias. Correto. E a questão do manejo regional. Então é válido, converse com o seu vizinho, conversem entre as propriedades, façam o manejo correto, de forma assertiva e conjunta. Muito bem. Então diga. Não, também só complementando o que o Olavo falou, então nesse período aí do aumento populacional do psilídeo, é muito importante, então, que o produtor utilize os inseticidas que estão apresentando melhores eficácias, lembrando, sempre em rotação, nunca aplicar produtos com o mesmo modo de ação em aplicações sequenciais, né? É muito importante também fazer essas associações com reguladores de crescimento, com óleo mineral, que isso ajuda, então, a manejar esse problema da resistência. A utilização de caulim processado também é uma ótima ferramenta aí que reduz a entrada do psilídeo no pomar e também a incidência de HLB. Então é um conjunto de fatores aí que o produtor pode estar usando para passar esse período do aumento populacional sem sofrer tantas as consequências aí desse período que aumenta o psilídeo. Muito bem, nossa equipe de transferência de tecnologia, contando o Ival, está com 10 pessoas hoje. Então você, citricultor, pode usar, incluindo o Ivaldo aí, esses 10 engenheiros agrônomos, para tirar suas dúvidas. O site do Fundecitrus repleto de materiais. Então, assim, informação, conhecimento, ferramentas, não faltam. Recado dado por todos. Eu quero mais uma vez agradecer a participação nesse Fundecitrus Podcast do pesquisador do Fundecitrus, Wellington Eduardo Ivo, e também do engenheiro agrônomo do Fundecitrus, Olavo Bianco. A gente reforça que a resistência do psilídeo a inseticidas, noções fundamentais para a citricultura, é um guia, né, que aparece no vídeo que você está vendo aí. Ele está disponível para download gratuito no site do Fundecitrus. Tá? Muito fácil, só fazer o download, ele está aí para você. Hoje a gente fica por aqui e eu lembro que você que acompanha o nosso podcast, você pode fazê-lo também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curte e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. O mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado. Tá bom? A gente se vê. Até o próximo Fundecitrus Podcast.